aspectos e diversas formas de servidão que está vinculada e disciplinada no artigo 1378 ao 1389 do Código Civil, tá, gente? E no jornal de hoje vou trazer casos imediatos que está chegando aqui no jornal pra gente, tá? Que vai servir de orientação para vocês do que é servidão. E nada mais é do que um direito real, tá, alheio ao bem imóvel. Ou seja, temos dois pontos, prédio dominante e prédio serviente. O prédio serviente irá servir ao prédio dominante, mas ele irá se restringir. Ele irá se restringir, se omitir, para que desse mais utilidade ao prédio dominante. Ficou entendido para vocês? Espero que sim. Continuamos então explicando os casos que está ocorrendo de servidão, não somente aqui, mas em alta, chegando no judiciário, no caso de judiciário, no casos simples também, que vocês vão ficar por dentro, a par de tudo. Então, como explicado, não se envolve proprietário, e sim o bem imóvel, que é o direito real da coisa que estamos falando aqui. Que fique entendido para todos vocês, tá? Que estão nos assistindo. Temos diversos aspectos, como foi dito, e formas. E nessas formas destaca-se servidão de trânsito, servidão de passagem, servidão de aqueduto, servidão de pastagem, servidão de visibilidade, enfim. Um ponto, eu vou trazer um caso de servidão de trânsito. Por exemplo, o que chegou para a gente agora no jornal em primeira mão, um vizinho, um proprietário resolve colocar o seu bem imóvel em uma via pública, onde se está obstruindo, está encravado num local que não é para estar, numa avenida, onde está obstruindo passagem. E o prédio dominante ficou assim, não pode haver aquele prédio ali, a população não quer aquele prédio ali, porque está obstruindo alguma passagem de via pública. Direito potestativo, o proprietário não tem o que questionar, onde haverá uma ação judicial para aquele bem. Ou seja, ele terá que se aceitar o que for decidido. Se haverá a mudança do local, se servirá como inspiração, né, para poder modificar o local que será colocado em outro local. E servidão de passagem nada mais do que onde eu preciso me locomover para determinado ponto, e na zona rural sempre acontece isso. Sempre questionam isso, por que não estão deixando a gente passar? Naquele local deve haver uma nova passagem para a gente. Mas pode se resolver sem precisar haver uma ação judicial. Pode sim, os proprietários da fazenda, do prédio serviente, podem justamente chegar e, no prédio dominante, vamos entrar em um acordo para poder haver uma passagem, sem que não haja uma passagem forçada. Já no primeiro, houve a passagem forçada, nesse aqui não. Pode ser um acordo para poder justamente chegar a ter um acesso a outro ponto, de uma cidade, ou uma passagem para carros, transportes, animais. E também para chegar a uma fonte de água, por exemplo, né, uma fonte que é o que mais a gente vê na zona rural, né, trabalhador de campo. E servidão de aqueduto, né, onde vemos diversos também assuntos e várias reportagens aqui com a gente, que a gente está sempre trazendo. Nada mais é do que onde um prédio serviente que está, ou seja, obstruindo, ou que pode servir como passagem de tubulações, por canos e afins, para o interesse social, para o interesse coletivo. E aí entra
a servidão administrativa, entende? Ou seja, o poder público vai entrar nessa ocasião, só que não está necessariamente incluso no direito civil, e sim no direito administrativo, porque sempre vai se avaliar-se o interesse social, como foi dito. Então, nesse aspecto, contudo com isso, depois de se avaliar-se isso tudo, não tem que se questionar quando o poder público decide que irá se ter necessidade de passar-se até que eles chamam também de servidão de canalização, chamam também assim. Então, não tem que se questionar quando o poder público decide fazer uma fronteira de tubulações e cabos, enfim, de rede elétrica, e precise daquela passagem. Então, temos esse aspecto também. Então, espero que vocês, nossos telespectadores, estejam entendendo. Também temos a servidão de passagem, que serve também como se fosse uma servidão de passagem, para que as pessoas da zona rural precisam levar seus animais para depois de entrar em um acordo com o dono da fazenda, né, que é um exemplo bem básico, para poder levar seus animais, até uma fonte de alimentação, uma fonte de bebida, enfim. Servidão de visibilidade, onde a gente precisa, o prédio serviente precisa ter um certo limite, ou seja, não ultrapassar o prédio dominante. Temos como exemplo também nas praias litorâneas, né? A gente vê nos prédios litorâneos que a gente vê que sempre tem aquele prédio dominante, aquele prédio que não pode ultrapassar tanto X de andares, sem que haja como é que eu posso dizer? Pronto. Sem que haja, não acordo, mas seja que haja um limite. Tem que haver uma limitação, justamente as características já diz que tem que haver as duas partes. Tem que haver o prédio serviente, o prédio dominante, mas tem que haver o terceiro. Tem que haver o terceiro. Não apenas só um dono do prédio, que vai estar ali todo constituído bonitinho, eu estou registrado no cartório de registro de imóveis, e eu sou o dono do prédio tal, e posso fazer o que eu bem entender com isso aqui, sim, mas não é caracterizado como servidão. Porque servidão é só quando há um A e um B. Dono A e dono B. Entendido, pessoal? Então, e temos outras características que está tudo embutido dentro desses casos que eu estou trazendo, tá? Como falei, garantia trazendo utilidade aos prédio dominante e característica de perpetuidade. Perpetuidade onde mesmo que quando foi regido o código, né, desde 1916, o registro da servidão traz essa perpetuidade. Não, pode se modificar de diversas pessoas, os diversos donos, proprietários, que acaba que a servidão é perpétua, não vai modificar, vai permanecer naquilo. Não vai mesmo modificando de dono. A servidão também é inalienável. Não poderá ser objeto de negócio jurídico autônomo, tá? Porque ela está vinculada a cada um dos prédios envolvidos, tá, gente? E outro, é o prédio que serve e não o proprietário, como eu estou sempre dizendo. Não pensem, o objeto real que a gente está falando da servidão é o objeto, tá? É o prédio. O projeto é o prédio dominante, o prédio servente, e não o proprietário. Vamos aqui mais de pontos, que senão eu esqueço, para trazer para vocês. Somente isto. E é isto, gente. Foi somente alguns pontos, tá? E alguns exemplos. Porque se eu fosse trazer mais pontos, ia acabar esticando muito e trazendo muita coisa para não complementar com meus colegas. Então, meus colegas irão abordar um pouco mais, irá complementar bem mais sobre a servidão. Então, minha colega Yasmin irá trazer classificações de servidão.
Boa noite, telespectadores do Jornal Direito News. A matéria de hoje será definir, classificar as servidões. Quais são as espécies de servidão? Qual é a sua classificação? Então, inicialmente, cumpre destacar que a servidão, dependendo do seu tipo ou da sua espécie, poderá produzir alguns efeitos que são inerentes a ela, são propriamente ditas a ela. Então, basicamente, existem muitas espécies de servidão, como sendo aparentes, não aparentes, rústicas, urbanas, positivas, negativas. Então, nós veremos cada uma delas especificamente no decorrer dessa matéria. Então, inicialmente, cumpre destacar que elas podem se classificar quanto à sua localização em rústica ou rural ou urbana. Na rústica ou rural, se a servidão estiver localizada ou até mesmo pré-serviente numa zona rural, fala-se que será uma servidão rústica. Fala-se que será uma servidão rústica ou rural. Estão fora do perímetro urbano. Então, como exemplo de servidão rústica ou rural, podem ser mencionadas uma tomada d'água, um aqueduto, uma condução de gado ao poço vizinho. Então, tudo isso aí são exemplos de servidão rústica ou rural. Temos também, quanto à sua localização, a urbana. Se essa servidão for constituída para beneficiar um imóvel na zona urbana, por exemplo, estando esse prédio serviente localizado na zona urbana, trata-se de uma servidão urbana. Observação. Temos observações, como regras, temos também algumas exceções. Poderá haver situações em que se terá um prédio instalado na zona rural, mas poderá ter destinação para atividades industriais, por exemplo. Então, quando isso ocorre, deverá observar a destinação daquele imóvel, para dizer se é urbano ou se é rural. Temos como segunda classificação quanto à conduta das partes. A conduta das partes. A servidão poderá ser positiva ou negativa. Para se dizer se é uma servidão positiva ou negativa, deverá observar o que está instituído no título do imóvel, o que está estabelecido naquele título daquele imóvel, pois é ele que vai dizer quais são as condutas permitidas ao proprietário do prédio dominante, o que poderá fazer ou não fazer, dependendo daquele tipo de servidão. Então, deverá analisar a conduta do prédio dominante, como também a do prédio serviente, para saber se trata de uma servidão positiva ou negativa, ou conduta negativa ou conduta positiva. Então, a conduta positiva é aquela que vai haver de uma forma muito mais frequente a intervenção do proprietário do prédio dominante, ao ponto de que ele possa utilizar daquela propriedade e da servidão como melhor lhe convenha, de acordo com a sua utilidade do seu prédio. Já na conduta negativa, ou servidão negativa até mesmo, é aquela em que exige que o prédio serviente se abstenha de determinado ato, comportamento, atitudes. É muito comum naquela servidão de não construir. Então, aqui na servidão negativa existem algumas limitações quanto ao seu comportamento, quanto ao seu ato, quanto às suas atitudes. Essa é uma servidão negativa. Temos como exemplo também não construir em determinada altura, não construir em determinada localidade. Então, será respeitada obedecendo essas regras estabelecidas. Temos também uma terceira classificação quanto ao modo de seu exercício. Quanto ao modo de seu exercício, a servidão poderá ser contínua ou descontínua. Na contínua, independe do ato humano. Depende do ato humano para ocorrer. A servidão contínua é aquela em que, uma vez constituída, instalada, não haverá a necessidade do proprietário do prédio dominante ficar acessando a propriedade serviente, para então fazer ali o exercício daquela servidão. É o que acontece geralmente, por exemplo, na passagem de cabos e tubulações, na passagem de energia. Então, a partir do momento em que essa passagem de energia, a partir do momento em que essa servidão de passagem de cabos e tubulações está ali constituída, não haverá uma intervenção de ato humano, para ocorrer. Já a servidão descontínua é aquela em que precisa
ficar intervindo, entrando e saindo, acessando a propriedade do prédio serviente, por exemplo, uma servidão de retirada de água. Para que essa água seja retirada, é preciso ficar intervindo ali. Então, precisa sim de um ato humano para poder utilizar daquela servidão. Por isso é chamada de descontínua, não tem ali a presença completa, absoluta do proprietário do prédio dominante. Não tem a presença constante desse proprietário do prédio dominante, que vai acessar, deixar de acessar, entrar e sair. Já a contínua não, ela está ali, vai ficar existindo independente de ato humano. Já na descontínua precisa sim de um ato humano. Temos também uma outra classificação quanto à visibilidade, que são as aparentes e as não aparentes. As aparentes são aquelas que se revelam por sinais exteriores, podendo ser vistas pelo homem, como a de aqueduto, quando os condutos passam sobre a superfície do terreno. As não aparentes são as que não possuem sinais exteriores. Ou seja, não se pode afirmar que em determinado local há uma servidão, como por exemplo, a servidão de aqueduto quando os condutos são subterrâneos. Então ali não tem como se observar se há uma servidão, né? Já na servidão aparente dá para observar se há ali uma servidão. Esclarecer, né, se é um aqueduto, quando os condutos passam sobre a superfície do terreno. Então ali dá para se observar. Podem ser vistas pelo homem a olho nu. Então, obrigada a todos pela colaboração. Olá, Thalita e todos os amigos e futuros colegas de profissão do 5º semestre de Direito da Faculdade Católica. Me sinto muito honrado e privilegiado por, de alguma forma, estar colaborando, contribuindo com a formação de vocês. E acredito que realmente vocês estão fazendo a escolha certa. O direito ele é apaixonante, o direito ele faz a diferença, né? E sem sombra de dúvida vocês sairão desse curso preparados para buscar realmente a justiça social, o equilíbrio, né? E sem sombra de dúvida a promoção da justiça, né, no nosso meio, na nossa sociedade. Então, sucesso para cada um de vocês. Em relação ao direito de servidão, durante esses quase 10 anos de atuação que a gente tem na área, foram poucos os casos em que chegou até a gente a busca realmente por esse direito. Mas eu me recordo de algumas situações em que a gente teve loteiros do DENOX. Acredito que a maioria conhece aqui na região. A gente tem o açude Cedro, que é um açude público, o açude Pedra Branca também, em que na época o governo federal desapropriou os arredores desses reservatórios e tornou essas áreas, né, lotes que o DENOX ele gerencia e cede, no caso, a trabalhadores, agricultores na economia familiar, para desenvolver exatamente a atividade agrícola, né, agropecuária. E essas áreas, né, essas pessoas, elas não têm a propriedade, mas elas têm, na verdade, a posse, o usufruto. E, consequentemente, alguns deles têm um lote, que é uma área seca, e tem, no caso, as vazantes, que é uma área molhada. E é muito comum que para que você possa chegar numa vazante ou para que você possa chegar até a sua propriedade, o seu lote, né, tenha que passar por dentro, né, de outros domínios, né, outras áreas que têm posse de terceiros. Então, o que é muito comum, né, e algumas situações chegaram até a mim, são de possuidores, loteiros, que por alguma razão, né, se desentenderam com os seus vizinhos, né, ou com terceiros, que utilizavam aquela passagem para realmente chegar até a propriedade em que ele trabalhava, né, em que ele possuía o contrato, né, de usufruto. Então, por essa razão, a gente chegou a algumas situações a ser procurado por clientes com esse objetivo, ou de tentar impedir essa passagem, né, ou, no caso, de garantir o direito de passagem, o direito de servidão, certo? Então, são algumas situações que eu acredito que se encaixaria perfeitamente no estudo de vocês. Até porque algumas dessas situações a gente conseguiu resolver ainda
administrativamente dentro da unidade do próprio DENOX, outros, né, partiram para um processo de conciliação, mas todos, no caso, foram solucionados até de uma forma amigável. Mas creio que se encaixa perfeitamente, né, dentro do estudo de vocês e que futuramente é bem possível que vocês venham a encontrar demandas dessa natureza, né? Me recordo também de algumas situações em que a gente tinha becos que pertencia a uma determinada propriedade, mas que era utilizado como passagem por outros vizinhos, né? Foi uma outra situação que me chegou, mas em ambas, né, eu acredito que pelo tempo que já vinha sendo usado, todos tinham mais de 5 anos esse direito de servidão, esse direito de passagem, e consequentemente quem estava sendo impedido, né, de transitar veio realmente a ter assegurado, né, esse direito, veio realmente a ser segurado, né, o seu pedido. Então, a forma como eu tenho para contribuir com vocês, espero que de alguma forma tenha deixado mais claro, né, em vivência, de que forma se aplicaria o direito de servidão, e desejo a todos vocês muito sucesso, muito conhecimento e que sejam profissionais que no futuro possam fazer grande diferença na nossa cidade, no nosso país. Sucesso para todos. Um forte abraço. Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma edição, né, do nosso jornal Direito News. A gente está sempre procurando levar para vocês a melhor informação possível, né, atualizada dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro da doutrina e mesmo, né, trabalhando ainda dos nossos lares, das nossas casas, sem podermos estarmos ainda nos estúdios, a gente está sempre buscando levar para você a melhor informação de uma forma dinâmica e compreensível. Hoje, né, como vocês já estão acompanhando desde o início, a gente está trazendo a reportagem especial sobre o direito de servidão, direitos reais, e vocês já viram as características, né, do direito de servidão, como que ele é classificado, as suas divisões, os tipos de direito de servidão. E nós vamos continuar com este assunto dentro do nosso jornal hoje, e a gente vai continuar falando, né, aqui no Direito News, sobre agora os modos de constituição da servidão, do direito de servidão. Como que ele é adquirido, né? Como que o indivíduo consegue adquirir o direito de servidão. A doutrina e a jurisprudência têm posicionamentos, né, sobre esses modos de constituição. E dentro dos posicionamentos, a gente vai ver que o direito de servidão ele pode ser constituído por ato humano e por fato humano. Por ato humano, né, esse direito de servidão ele vai ser constituído por negócio jurídico, por destinação do proprietário, por sentença jurídica ou por uso capião. Dentro do fato humano, né, do modo de aquisição por fato humano, a gente vai ver que o posicionamento é jurisprudencial. É uma súmula do STF que vai defender, né, esse modo de aquisição por fato humano. Mais na frente a gente vai ver bem direitinho como que se dá, certo? Esse modo de constituição. E aí, dando início aqui às explicações sobre como se constitui, eu vou falar um pouquinho sobre o negócio jurídico, né? Como que se dá. Ele pode se dar por intervivos, né? Por meio de relação intervivos e também por causa de mortes. A gente precisa entender, né, que o negócio jurídico ele precisa ser bilateral, nesse modo de constituição, certo? A forma é forma escrita, né? Por documento particular ou por escritura pública, certo? E aí a doutrina ela vai trazer aí uma observaçãozinha sobre esses dois tipos de documentos, esses dois tipos de registro. Ela vai dizer que, se for por documento particular, o valor monetário dessa servidão precisa ser inferior a 30 salários mínimos. Se for por escritura pública, o valor monetário precisa ser superior a 30 salários mínimos, certo? Ressaltando também que a declaração de vontade, né, nesse modo de aquisição do direito de servidão, ele precisa ser expresso, ela precisa ser expressa, a manifestação de vontade. Ela não pode ser presumida, né, não pode ser tácita, até porque você precisa manifestar que deseja adquirir aquele direito, certo? Não dá para se presumir que você precisa adquirir aquele direito, certo? Não é uma coisa presumida, não é um tipo de aquisição presumido, não é uma declaração de vontade tácita, certo? É importante ressaltar que nessa questão da declaração de vontade, se houver, né, entre a relação
cônjuges, né, essa declaração de vontade deve partir dos dois, certo? Deve partir dos que têm essa relação conjugal, tá bom? Salvo, né, no caso, se o regime de bens tratar de separação absoluta, vai dizer que não precisa outorga uxória, certo? No caso, isso para o caso de intervivos, tá bom? Eu esqueci de ressaltar para vocês no início. No caso de intervivos, das partes estarem vivas e buscando, né, compactuar ali aquele contrato, certo? Em caso de causa mortis, né, que vai ser por meio do testamento, segue também todos esses requisitos, né, a forma escrita, certo? Uma manifestação de vontade bilateral, porque não vai ser só uma parte que quer, né, que deseja adquirir ou deseja manifestar, né, esse direito de servidão. Precisa ser bilateral, exigências, né, são as mesmas do negócio jurídico. Porém, é importante lembrar que o testamento só vai valer com a morte do testador, né? Essa é a observaçãozinha que é feita se caso o negócio jurídico, se caso o direito de servidão deseja ser adquirido por negócio jurídico, certo? Passando adiante, né, nas nossas explicações, existe também uma forma de aquisição do direito de servidão que é por destinação do proprietário. Como que se dá, né, por destinação do proprietário? Esse modo de aquisição está na doutrina majoritária, certo? Alguns doutrinadores vão explicar que acontece da seguinte forma. Um proprietário de determinados prédios, certo? Vamos supor, temos 2 prédios do mesmo proprietário. Esse proprietário vai reservar em um desses prédios uma parte, certo? Desse prédio, uma determinada parte desse prédio, para serventia futura, E o que acontece? Ele vai reservar essa parte para fazer uma ponte, fazer alguma coisa que sirva aos 2 prédios, né? Uma área de lazer, eu não sei, que sirva aos 2 prédios. E aí o que acontece? Enquanto esses 2 prédios pertencem a um único proprietário, ali é só uma serventia. Aquela parte reservada é uma serventia. Mas se caso, né, esses prédios passem a ter donos diversos, né, passem a pertencer a outras pessoas e os prédios tenham donos diversos, essa área reservada, ela vai ser destinada ao direito de servidão. Ela vai ser destinada à servidão, certo? Então, esse é um modo de aquisição por direito, ou por destinação do proprietário. Há uma reserva, que no momento onde pertence a um único dono é uma serventia, mas que posteriormente, futuramente, pode ser destinado à servidão. Por sentença judicial, né, não há previsão legal no Código Civil, certo? Mas vai haver citações no Código de Processo Civil, no artigo 979 do antigo Código, que era o de 73, mas no inciso 2º, mas com a reforma, né, do Código de Processo Civil de 2015, essa citação ela está presente no artigo 596, o inciso 2º, certo? Onde o legislador vai dizer o seguinte: instituição as servidões que forem indispensáveis em favor de uns quinhões sobre os outros, incluindo o respectivo valor no orçamento, para que, não se tratando de servidões naturais, seja compensado o condômino aquinhoado com o prédio serviente. Então, o que esse modo de aquisição por sentença judicial vai dizer? É o juiz que vai determinar, certo? Acontece nas ações divisórias. O juiz determina que a servidão seja indispensável de um quinhão para com os outros, certo? Nessa parte, não é os proprietários que vão decidir, não é os proprietários que vão dizer o que é que vai ser destinado à servidão, não. Vai ser uma sentença judicial, certo? O próprio juiz que vai destinar qual dos quinhões vai ser superior aos outros e vai, né, ser aí utilizado para a servidão, certo? Já para o usucapião, a gente sabe que o usucapião é um modo de adquirir-se a propriedade por meio da posse, né? Você já tem a posse, mas por meio do usucapião, de acordo com um determinado tempo, a depender de cada tipo de usucapião,
adquirida a propriedade por meio dessa posse que você já tem, certo? E aí, aqui também nas servidões, no direito de servidão, você consegue adquirir, né, dentro de alguns requisitos, o direito de servidão por uso capião. O artigo 1379, vai dizer o seguinte, que o exercício incontestado e contínuo de uma servidão aparente por 10 anos, nos termos do artigo 1242, autoriza o interessado a registrá-la em seu nome no registro de imóveis, valendo-lhe como título a sentença que julgar consumada a uso capião. O parágrafo único vai dizer, se o possuidor não tiver título, o prazo da uso capião será de 20 anos. O que o artigo está dizendo, né? Para que se possa adquirir, né, o direito de servidão por meio de uso capião. Ele vai dizer exatamente o quê? Que aqui os requisitos vão ser da uso capião ordinária e uso capião extraordinária. Por quê? Pelos prazos que são determinados, de 10 anos e 20 anos, certo? 10 anos se você tiver o título, certo? E agir de boa fé, né? Justo título e boa fé. E 20 anos caso não tenha o título, né? Assim como o parágrafo único diz, certo? Esse tipo de aquisição, é importante ressaltar, ele vai servir, gente, ele vai ser utilizado para aquisição apenas de servidões aparentes. As servidões aparentes, né, a gente já vai entrar, como eu falei lá no início, no modo de aquisição por fato humano. Lembra que eu falei que é uma decisão jurisprudencial, que tem uma súmula? Vocês lembram? Então, a gente vai entrar nessa parte agora. Que a uso capião, ela exatamente serve para adquirir-se esse tipo de servidão, as servidões aparentes. Eu vou já ler para vocês quais que são essas servidões aparentes. Mas primeiro a gente precisa saber alguns outros requisitos para que se adquira a servidão por meio de uso capião. O que acontece? Precisa também que os sinais da existência dessa servidão sejam exteriores, que sejam visíveis, né, contestáveis, e que o domínio dessa posse seja visível, que as pessoas tenham conhecimento que há o domínio dessa posse, certo? E o comportamento do possuidor precisa ser público. Aqui entra toda a questão da publicidade, porque o uso capião, ela garante esse tipo de direito, aquele direito público, aquele direito publicitário, que já está visível. O direito da posse precisa ser visível. Assim também acontece para se adquirir o direito de servidão, certo? Por meio do uso capião. Lembrando que nesse tipo de aquisição também o registro, né, não vai determinar que já se adquiriu ali, né, o direito por si. O registro apenas ele vai regulamentar, exatamente como eu já falei, por questão da uso capião exigir essa publicidade. Então é uma forma o registro nesse momento aqui, nesse modo de aquisição, é uma forma de regulamentar, certo? Essa questão da aquisição da servidão. E não é necessário também, não se exige, né, que o possuidor more, né, naquela área, certo? Basta apenas que ele tenha feito algum investimento. Como que eu posso trazer aqui, por exemplo? Você construiu uma ponte, já está dentro do prazo, né? Você construiu ali uma passagem de um terreno para o outro, né? De um prédio para o outro, e aí já está com bastante tempo, mas no momento você não está morando, né, em uma das áreas, certo? Mas você tem o direito, por quê? Porque você comprova que fez investimentos ali naquela construção, naquela servidão, certo? Comprovando-se que foi feito investimentos relevantes, adquire-se por uso capião o direito, né, da servidão, certo? E aí, como eu tinha falado, esse modo de adquirir-se a servidão por uso capião vai recair sobre as servidões aparentes. E as servidões aparentes vai entrar no modo de constituição por fato humano, certo? Por fato humano, por quê? Porque a jurisprudência diz o seguinte, na súmula 415 do STF, servidão de trânsito não titulada, mas tomada
tornada permanente, sobretudo pela natureza das obras realizadas, considera-se aparente, conferindo o direito à proteção possessória. Boa noite ao público do Direito News. Continuando o tema de hoje, servidões, vamos tratar agora especificamente sobre a regulamentação. A regulamentação, ela tem que ser feita pelas partes envolvidas no negócio jurídico, pelo proprietário do prédio dominante e o proprietário do prédio serviente. Eles que devem dizer como é que vai se dar a servidão, né? Então ela tem que ser escrita e delineada no ato constitutivo, que pode ser por meio de escritura pública ou instrumento particular. Nessa regulamentação, nesse ato constitutivo, deve constar os limites, os benefícios, o responsável pela obra da servidão e também, se for o caso, vai constar também a indenização do prédio dominante ao prédio serviente, né? Essa regulamentação deve ser feita pelas partes envolvidas, como disse antes, mas caso elas não façam essa regulamentação a contento e haja alguma dúvida, o Código Civil previu algumas regulamentações, a saber, obras necessárias à sua conservação e uso, exercício da servidões e a remoção da servidão, né? Vamos falar primeiramente sobre as obras necessárias à conservação e ao uso da servidão, né? Em regra, o proprietário dominante é quem vai arcar com os custos, é ele que vai executar a obra. Então, já nesse momento, a gente já pode falar que o proprietário dominante vai ter o quê? Vai ter o livre acesso à propriedade do serviente para que ele possa executar as obras. Tanto ele vai ter o livre acesso, como também o pessoal que ele contratou, como também ele pode entrar com maquinário, né? Pode entrar com animais para construir e para fazer a obra, né? A partir do momento que convencionou ali uma servidão, o proprietário dominante vai ter direito a esse acesso. Agora, Mark, vamos dizer que temos mais de um proprietário dominante. Quem vai arcar com os custos? Eles vão ratear os custos de forma igualitária, eles vão dividir os custos igualitariamente e vão promover a obra, né? Lembrando sempre que a obra deve proporcionar o menor incômodo possível ao proprietário serviente, né? E vamos falar agora sobre a possibilidade de indenização serviente. No caso, em regra, como eu falei, o proprietário dominante é quem vai executar as obras. Mas, se o proprietário serviente quiser executar as obras, o proprietário dominante vai indenizar, né, ao proprietário serviente para que ele mantenha a servidão, para que ele realize as obras. Então, o proprietário serviente pode realizar as obras, mas para que isso aconteça, o proprietário dominante geralmente vai pagar uma indenização e deve constar obrigatoriamente essa informação lá no ato constitutivo. Mas se o proprietário serviente não está podendo continuar com as obras, o que acontece? Ele pode renunciar, mas para que isso aconteça, ele vai ter que abrir mão da propriedade e passá-la para o proprietário dominante. O proprietário serviente ele não pode se opor à execução, ao exercício do proprietário dominante. Mesmo que esse proprietário serviente mude, venha a ser um outro proprietário, não importa, é um direito real, é um direito erga omnes, vai ter que ser cumprido o que foi convencionado na servidão. E outro detalhe também sobre o exercício da servidão é a limitação do exercício. O proprietário dominante só vai ter que fazer aquilo que foi convencionado durante o ato constitutivo. Aqui é um exemplo bizarro, mas muito claro. Se foi convencionado na servidão a passagem de pedestre, o proprietário dominante não pode passar com o carro, né? Aqui é claro que é um exemplo bizarro, que isso não acontece, né? Mas é importante frisar isso, que fique claro que a limitação, se for destinado a passagem de pedestre à servidão, então somente passará pedestres ali. Agora, Mark, se houver a necessidade de ampliação da servidão, se por exemplo eu estou ali
na minha propriedade e é garantida ali uma servidão para passar com gado, mas de repente eu mudei e comecei a fazer plantação de feijão e vou precisar escoar essa plantação além de passar o gado, agora eu vou ter que passar caminhões carregados, então eu vou ter que ampliar ali aquela servidão. Eu posso fazer isso? Pode, mas para isso tem que haver novamente uma concessão, né? Tem que ser consensual entre o proprietário dominante e o proprietário serviente, ou ela também pode ser, na exceção, né? A regra é que seja consensual, mas na exceção ela pode ser compulsória, caso o proprietário dominante ele comprove que ele que vai arcar com as obras para ampliação e que também ele comprove que com essa ampliação a sua propriedade vai gerar mais benefícios tanto para a sua família como para ele, como também para a sociedade que está ali. Então, para essa ampliação é que se pode, para essa ampliação que vai beneficiar a sociedade que está ao redor, né, como também a propriedade, é que se pode fazer essa ampliação de forma compulsória. Aqui um exemplo do caso real que eu trouxe, aqui tem um prédio dominante, certo? Esse prédio ele vai aqui longe, muito longe mesmo, e nós vemos várias propriedades pequenas, né, e elas têm acesso à estrada principal. O prédio dominante não tinha, então foi feita aqui uma servidão, várias propriedades, prédios servientes, um prédio dominante, a servidão, que é a passagem, que vai dar acesso à estrada principal. Curioso que isso aqui é real mesmo, tá, pessoal? Aqui é a casa do meu pai, né, externo aqui, vizinho, né, meu pai mora lá, e eu lembrei dessa passagem aqui, olha aí, rapaz, um exemplo de servidão, caso real, né? Então temos aqui um exemplo de servidão para vocês verificarem. No próximo slide eu vou falar sobre a remoção. A remoção ela pode ser por iniciativa do prédio serviente ou por iniciativa do prédio dominante. Para que o prédio serviente faça a remoção. E o que é remoção, né, Mark? Vamos lá. A remoção é a transferência da servidão de um local para outro local na propriedade. Então, se o proprietário serviente quer fazer uma nova servidão, ele pode fazer, mas ele vai ter que arcar com os custos e essa nova servidão não pode prejudicar em nada o prédio dominante, tá bom? Da mesma forma, o prédio dominante tem iniciativa também, mas para que ele possa fazer essa remoção, essa mudança, ele não pode prejudicar o prédio serviente, ele tem que justificar, né, essa mudança com um melhoramento no seu escoamento, numa ampliação do seu escoamento. Essa mudança tem que trazer um benefício real para ele e, é claro, também ele vai ter que arcar com os custos. Essa é a nossa apresentação e até mais, se Deus permitir. Boa noite a todos que assistem ao Jornal Direito News. Aqui nós vamos deixar tudo bem claro sobre o seu direito de servidão. Se eu quero reconhecer o meu direito de servidão e de alguma forma tem alguém impedindo ou de repente negando esse meu direito, eu entro com uma ação confessória para reafirmar dessa minha servidão. Uma ação para que o juiz declare o meu direito de servidão. É uma ação que tem titularidade do prédio dominante. Agora, se eu sou aquele que pretende contratar um direito de servidão, pretende impedir que alguém se utilize de uma coisa que é minha, então eu passo a propor uma ação negatória, pedindo para que o juiz declare que, apesar da pessoa estar alegando ter servidão, ela não existe. O juiz alega a inexistência de servidão, utilizada pelo dono do prédio serviente, como, por exemplo, um vizinho que está usufruindo da minha vaga na garagem, tá? A vaga é minha e ele está dizendo que é dele. Não, eu vou entrar, o juiz vai dizer que a vaga é minha. Já a ação possessória, ela é um embaraço no serviço de servidão. Por quê? Ela trata-se de uma ação para recuperar a posse perdida. Não é só uma ação em face do proprietário serviente ou dominante. É em face de terceiros também. Terceiros que causam uma turbação ou esbulho naquela servidão. Um terceiro que comece a usar a canalização de um prédio dominante para levar água para a sua propriedade, havendo assim um esbulho. Boa noite! O Direito News de hoje tem como assunto a servidão. É muito importante compreender como esta relação jurídica chegará ao fim.
Sim, é possível a existência de extinção de servidão. O método mais comum é o cancelamento do registro imobiliário de servidão dos cartórios, salvo, claro, nos casos de desapropriação. O cancelamento, ele existe sim em algumas hipóteses, como na renúncia, onde o titular dominador, ele abre mão do seu direito de servidão e, consequentemente, livra o titular serviente daquele ônus, né? Pois o titular serviente, ele cedia parte da sua propriedade para que o direito do titular dominador fosse exercido. Outro modo comum é com relação ao pagamento de uma quantia em dinheiro por parte do titular serviente ao titular dominador. Assim também pode se extinguir esse registro nos cartórios, tá bom? Precisamos ter muita atenção com relação ao tempo, pois o Código Civil assegura que existe um prazozinho decimal. O que é isso? Durante 10 anos, é preciso reparar se está existindo uma utilidade daquela propriedade de servidão. Se durante 10 anos não foi utilizado para nada, ela pode sim ser extinta. Também, de igual modo, é necessário reparar com relação à necessidade. Se durante um certo tempo o titular dominador utilizou a propriedade de servidão, mas por algum motivo, por exemplo, nos casos de servidão de passagem, ele encontrou um caminho mais favorável e não tem mais necessidade daquela propriedade de servidão que antes ele tinha, pode sim ser extinta. Existe um método que convém com a quebra de um requisito. Quando o titular dominador compra, por acaso, o prédio do titular serviente, existe aí o fim dessa relação jurídica. Porque um dos requisitos básicos é o quê? Que cada titular sejam donos diferentes, sejam pessoas diferentes. Quando a mesma pessoa é dona dos dois imóveis, acaba essa relação de servidão.